A palavra eleição nada mais é do que uma escolha. Se tudo na vida é uma escolha, é uma eleição. No Jardim do Éden, o homem nós podíamos estar lá até hoje, vivendo lá. Mas ele fez uma escolha, não quis a vontade de Deus. Tudo na vida é uma eleição. Quando uma mulher vai numa loja, elas têm mais dificuldade para escolher do que os homens. O homem chega lá, tem 50 gravatas, a primeira que ele vê diz, é essa aqui. A mulher, se for, tem 50 gravatas, ela procura 51 para escolher uma. Se não tem ali, ela diz, não tem uma lá escondida. Elas têm sempre, mulher tão gloriosa. Acho que os homens tinham que ter um pouquinho de mulher na vida para fazer escolhas também. Tudo na vida é uma escolha. Mas nós fazemos escolhas e a Bíblia tem textos e textos e textos que falam de eleição. Se você tomar uma chave bíblica e colocar a palavra eleição, você vai quase desmaiar para trás. Quando você lê essa palavra escolha na Bíblia, porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um termo teológico assim, para aqueles doutores, PhD, BCG, tantas coisas, mas na nossa vida é uma escolha. Se você veio hoje aqui, antes de votar, você fez uma escolha. Em outras palavras, eu queria participar de um culto, eu queria adorar a Deus, eu queria ter sabedoria, em quem eu vou votar? Tudo é uma escolha. Você pode fazer escolhas simplesmente por uma razão ou outra, mas quando você lê em Isaías 42, o verso 1, aqui a palavra diz de uma forma tão clara assim: eis aqui o meu servo, a quem sustém, o meu quê? Escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Falando aqui 700 anos antes do nascimento de Jesus. Jesus é o Messias. 700 anos antes, o Senhor está dizendo aqui: eis aqui o meu escolhido. Eis aqui o meu escolhido. Para o Senhor Deus não existe nem passado, nem futuro. Para Ele é um eterno que? Presente. Jesus Cristo não foi escolhido, não. No propósito de Deus, sempre o Senhor existiu. 1 Pedro capítulo 2, o versículo 6. Você vai perceber as escolhas. Diz assim a palavra: por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Quem é essa pedra? Jesus. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular. Jesus Cristo disse: eu sou essa pedra, sobre a minha vida eu edificarei a minha igreja. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, esta declaração basilar: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Não é uma pedra igual, olha aí para o chão, isso é granito, é uma pedra, mas não é essa pedra que você está pisando, essa pedra é Jesus. Ele diz de uma forma tão gloriosa. Os anjos, quando você lê em 1 Timóteo 5, 21, 1 Timóteo 5, 21, fala dos próprios anjos. Diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes este conselho sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Até anjos, contudo, olha o que está escrito aqui na palavra: contudo, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos o quê? Eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com
parcialidade. É verdade que daqui a pouco eu e você vamos entrar naquele lugar ali e vamos fazer a nossa escolha. Mas muitas vezes nós podemos tomar fazendo aquele que está ali, parcialidade. Nós temos que ter sempre no nosso coração esse hábito que é o Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas acham que uma pessoa cheia do Espírito é a que treme. Muitas vezes eu fico tremendo também. Eu choro muito quando eu estou orando. Muitas vezes a toalha fica cheia. Mas não é isto. Nós temos, não é o meu sentido, é essa realidade que está aqui. Você vai encontrar essa eleição até entre os anjos, arcanjos, querubins, serafins, são seres celestiais, mas uma boa parte deles fez o quê? Uma escolha. Eles fizeram uma escolha. Uma escolha. Satanás, Lúcifer, arrastou 1/3. Sabe o que é isso? 1/3 das hostes celestiais. 1/3. 1/3. E tudo que Satanás quer: matar, roubar e destruir, ofender a vontade de Deus para a vida do ser humano. O propósito de Deus é que o homem tenha vida e tenha com abundância. O propósito de Deus é que cada casamento pudesse ser realmente aquele ninho de amor, de carinho, dos pais poderem ver os seus filhos, ver os seus netos. Mas o que Satanás faz? É matar, roubar e destruir. É colocar muitas vezes ganância nos corações. Outros vão viver tão pão duro, outros vão ser tão generosos. Tudo é uma escolha. Mas agora é importante saber essa realidade. O que está por detrás disso tudo? Nós, olhe para o irmão que está aí ao seu lado. Todos nós somos sacerdotes. Você como um líder de GC, você como anfitrião, como os moços que cantam, como os diáconos, todos os ministros. Em Lucas 6, verso 13, fala de uma forma bem clara essa verdade. Jesus falando assim: e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Jesus chamou todos, reuniu todos, chamou todos a si, os seus discípulos. Eram milhares. O que ele fez? Ele escolheu. Votar é escolher. O que nós vamos fazer hoje é uma escolha. Ele escolheu 12 dentre eles. Ou seja, no meio de tantos, ele escolheu 12. E diz a palavra, ele escolheu o que ele mesmo quis. Todos nós temos hoje, como brasileiros, o privilégio de fazermos nossas escolhas. A escolha que você quiser. Mas todos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas também. Algo que nós temos que ter essa compreensão, que o que nós vamos fazer hoje tem base aqui nas Escrituras. Em Atos capítulo 9, o versículo 15. Atos 9, 15 diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Falando a respeito de Saulo, que depois se tornou Paulo. E o Senhor diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. O Senhor Deus escolheu Saulo, aquele homem que era tão terrível, e se transformou numa pessoa tão maravilhosa. Foi uma escolha. Mas porque Deus tinha um propósito, foi escolhido para levar o meu nome perante os filhos, perante os gentios e reis,
bem como os filhos de Israel. A mensagem do Evangelho, quando você percebe, ela sempre vai tocar em reis, aqueles que governam, aqueles que têm autoridade, aqueles que estão numa posição de governança. O lugar do sal não é no saleiro, o lugar do sal tem que ser na sopa. Nós temos que ser o sal. Você não é levado simplesmente por outras realidades. Você pode vestir a camisa do seu time de futebol, mas você não é aquilo que você é do lado de fora. A realidade, time de futebol passa. Time de futebol passa. Time que estava na primeira divisão pode ir para a quarta, pode virar um time de várzea. Não é isto. Nós temos que ter essa compreensão da nossa realidade, daquilo que está aqui. Quando eu leio em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. 1 Pedro, falando sobre a igreja, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Babilônia era exatamente o que você pudesse pensar de inferno. Babilônia era aquela cidade onde tinha tudo que você puder pensar de errado, de orgia. Era aquele lugar assim tão terrível, mas a igreja estava ali. Por isso diz assim, aquela que se encontra em Babilônia também eleita. O lugar onde o sal, onde a luz tem que brilhar, é no meio das trevas. Eu vou mudar de emprego, aqui no meu lugar é cheio de macumbeiro. É lá que você tem que estar. Mas eu não quero entrar na política porque lá todo mundo é corrupto. É lá que você tem que ser a luz. Nossas posições, nós temos que ir em todos os lugares para fazer a diferença. É o que está escrito ali, aquela que se encontra em Babilônia. Babilônia, também eleita. A igreja está ali em Babilônia, mas a Babilônia não está na igreja. A Babilônia não pode estar na igreja. A vida da igreja é outra. Por isso que nós vamos ser pessoas que venham ser realmente sal, para provocar sede, luz que brilha, fazer a diferença. Fazer a diferença, é isso que conta. Mas muitas vezes você diz, mas eu tenho poucas opções, só tem 2 opções, e qual opção? Meu irmão, tem hora que você vai, não existe ninguém perfeito ainda, não existe ninguém que você vai falar assim, esse aqui de 1 a 10 tem 12, não existe isso, não existe. Onde tem um homem, tem o coração. Mas agora nós, depois que acabar a eleição, o que nós vamos fazer? Orar por aqueles que foram eleitos, interceder por eles, porque a palavra diz, como ribeiros de águas, assim o coração do rei nas mãos do Senhor, por onde quer o inclina. Mesmo que seja uma pessoa totalmente esquisita, mas Deus pode inclinar os corações. Nós temos que ter sempre esta compreensão na nossa vida. Sabe, eu e você, põe a mão no peito e diga, eu já fui eleito. Onde que está escrito isso? 1 Tessalonicenses 1,4. Deus olha para mim, olha para você, reconhecer, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Enquanto você não conseguir se ver eleito por Deus, Deus já te elegeu. Não elegeu você porque você é mais bonito que o outro. Nada disso. Ele elegeu a todos, mas você escolheu tomar posse da sua eleição. Nós vamos eleger hoje presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Mas qualquer um deles, para eles assumirem o cargo, eles têm que fazer o quê? Tomar posse. Não adianta ser eleito e ficar falando para todo mundo, olha,
Eu fui eleito, eu fui eleito, eu fui eleito, eu fui eleito. Sabe quando ele começa a governar? Depois que toma posse. Muitas vezes pessoas vêm para Jesus, mas não tomam posse da vida eterna. Porque a palavra diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna não começa depois que a gente vai para o céu. A vida eterna começa aqui. E a vida eterna é essa, é desfrutar da comunhão com o Senhor. Esta é a vida eterna. É isso que vem. Olha o que está escrito em Tito capítulo 1, versículo 1. Está escrito assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Para promover a fé dos eleitos de Deus. O que eu estou fazendo aqui? Promovendo a fé de você que foi eleito por Deus. Não é que Deus elegeu você, mas você escolheu tomar posse. Deus elegeu todos para serem salvos. Mas o que adianta a pessoa ser eleita e não tomar posse? O que adianta ela ser eleita? Ganhou. Mas se ele não tomar posse, não adiantou nada. Ai, coitadinho de mim, ninguém se importa, o miserável que eu sou. Querido, enquanto você não tomar posse da sua identidade, enquanto você não conseguir desfrutar disso, porque nós fomos eleitos, sabe por quê? Por meio de Jesus. João 13, versículo 18. João 13, 18. Vamos ler juntos esse versículo? Fala assim: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Falando a respeito de Judas. Não fala a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a escritura. A nossa fé, essa eleição que nós temos em Cristo, em Efésios 1:4, nos mostra de uma forma tão categórica esta realidade, para nós desfrutarmos dela. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu nele. Ele votou em mim, em você, antes que o mundo existisse, com esse propósito, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Mas agora essa eleição é pessoal. Fale comigo: sou eu. Sou eu. É esse dedinho que vai apertar ali aqueles números hoje. Em Mateus 20, 16, Mateus capítulo 20, 16, o Senhor diz assim: os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus vota em todos. Deus não quer que ninguém pereça. Mas a pessoa precisa se deixar ser escolhida. Aleluia. Todo domingo nós vemos essa frente aqui cheia de vidas se entregando a Jesus. Mas muitos, quando saem, dizem: nunca mais eu volto aqui. Ele que escolheu não voltar mais. Não foi Deus que disse: vai para lá, você não é digno, você não merece a minha salvação, você não merece reinar comigo. Nada disso. Quando esse texto que está aqui, olha João 6, 44. João 6, 44 repete: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Em outras palavras, se não votar nele, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu e você,
Vamos experimentar essa graça de ter sido, eu e você, eleitos, como o Senhor elegeu, mas nem todos se apropriam da eleição. Em Atos 22:14, Atos 22:14, a palavra do Senhor chega ao nosso coração dizendo: então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu. Ali está a palavra escolher. Te escolheu, votou em você, para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz sua apropriada. O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu. Mas você que está aqui, você escolheu ser escolhido. Deus não escolheu ninguém para mandar para o inferno. Jesus não escolheu uns para serem salvos e outros para serem perdidos. No final dessas eleições eu não sei. Mas se qualquer candidato que teve a maioria de votos não assumir, não tomar posse, valeu nada. Enquanto você não desfrutar dessa realidade, muitas vezes pessoas ficam tão acanhadas na fé, ao invés de se transformarem em gigantes espirituais, ficam como se fossem anãozinhos tão pequenos. 2 João, capítulo 1, versículo 13. 2 João só tem um capítulo, e o versículo diz assim: os filhos da tua irmã eleita te saúdam. De uma outra igreja, estava lá até em Babilônia, e ele diz assim: os filhos da tua irmã eleita te saúda. A igreja do Senhor não é a carimbo, igreja tal, carimbo tal, carimbo tal, carimbo tal. A igreja do Senhor é a soma dos salvos. A igreja de Jesus não é a soma das igrejas que tem placa do lado de fora chamada igreja. É a soma dos salvos, é daqueles que nasceram de novo. É a igreja do Senhor, é formada por borboletas, não mais por lagartas. A lagarta rasteja, mas há um momento que ela nasce de novo. Em que se ela não nasce de novo, você pode costurar a asinha nela e jogar para cima, ela não vai durar muito. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus, não pode desfrutar do reino dos céus. Não adianta você colocar um morto em pé, ele vai começar a se decompor. Aí você põe em pé, cai de novo. Enquanto um casal não vem para Jesus, pode resolver a situação, pode fazer curso de casamento, pode fazer isso, cai, fede, não dura. Tudo na vida é isso. Quanto tempo durou? Eu já conheci pessoas, empresários, que dizem assim: eu já tive uma grande empresa, eu tinha 585 funcionários. Aí a pergunta que eu faço é essa: quanto tempo durou? Durou só 1 ano, durou 6 meses. Tudo na vida é diferente, mas nós temos que ter esse entendimento da nossa própria identidade. Sabe, essa eleição que na nossa vida é segundo o propósito que Deus tem para nós. Romanos 9, versículo 11. Romanos 9, versículo 11, diz assim: e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Esaú e Jacó. Mas o Esaú, você escolheu Jacó e pronto. Aqui que está escrito. Olha o que está escrito. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal. Quem que era mais santo, Esaú ou Jacó? Mas diz assim, olha entre parênteses: para que o propósito de Deus quanto a quê?
a eleição. Deus queria um só, Ele tinha dois, Ele tinha que fazer uma eleição, escolher um, prevalecesse, não por obras, mas para aquele que chama. A vontade do Senhor Deus é o ponto final. A nossa fé, ela é só para expressar a nossa vontade sendo rendida ao Senhor. Nós oramos hoje, Senhor, Jesus nos ensinou a orar dizendo: seja feita a tua vontade, aqui na terra, segundo o céu. 1 Pedro 1, versículo 2, repete de novo: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para que a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eleito segundo a presciência de Deus. O que é a presciência? Pré é antes, ciência é conhecimento. Deus já sabia que nesse horário, 11 horas e 38 minutos, eu estaria aqui. Antes que o mundo existisse, Ele já sabia. Não é que Deus tenha a cordinha de fazer de cada um de nós um bonequinho de marionetes, não. Mas na presciência dEle, Ele conhece todas as coisas. Mas algo que você precisa guardar é que essa escolha, ela é eterna. Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Assim que nos escolheu em Jesus quando? Antes que o mundo existisse. O primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio criou os céus e a terra. Passou a existir. Mas na mente de Deus, esse momento que eu estou aqui agora, já existia. Mas eu sou livre para obedecer a Deus. Se eu ficasse em casa falando: não, eu não vou, esse momento não existiria. Mas a vontade de Deus para a minha vida seria que eu estivesse aqui. Você é livre para fazer o que quiser. Mas você precisa, aqui está algo. Jesus falou assim: olha, sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos bater independência para Deus. Nós não podemos. Ele disse que adianta vamos ganhar o mundo inteiro, isso é besteira. Depois que você morre, 24 horas depois você está fedendo, seu corpo fedendo. Ninguém nem suporta ficar perto. A vida é simples. A vida é simples, a vida é simples. A vida é simples, a vida é simples. A vida é simples demais. Porque é tão simples, o diabo só quer complicar as coisas. Deus já sabia de tudo isso. A vontade do Senhor, ela é soberana. Romanos capítulo 9, versos 15 e 16. Romanos capítulo 9, verso 15 e 16. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. E compadeci de quem aprover ter compaixão. Daqui a pouco eu e você vamos votar. Você vai fazer a escolha que você quiser. Agora, a escolha de Deus na nossa vida, não é porque Deus escolheu assim, não. Esse aqui, esse tem muitos méritos. Esse aqui, eu vou escolher por causa disso. É verdade que nas escolhas de hoje, nós temos que ver realmente muitos aspectos. Mas quando lemos aqui no mundo espiritual, Romanos 9, versículo 11, isso que toca a nossa vida de um modo bem claro, está escrito: e ainda não era, como eu li aquele texto, os gêmeos nascidos nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse,
não por obras, mas por aquele que o chama. Agora, essa eleição, Deus já sabe todos que vão ser eleitos. Mas Deus já sabe também todos os que estarão lá no céu. Em Lucas capítulo 10, o versículo 20, Lucas capítulo 10, versículo 20, nosso nome já está registrado lá. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim, porque o vosso nome está onde? Arrolado nos céus. Aleluia! Se seu nome já está lá, viva, querido, desfrute disso. Sabe, essa eleição, ela que o Senhor nos dá, ela é para a glória dEle. E nós assumimos por meio da fé. É através da santificação do Espírito Santo na nossa vida. É pela adoção que nos faz ser filhos do Senhor. É ela que nos leva a desfrutar da salvação. Essa eleição que vai nos levando a ser conforme a imagem de Cristo. E essa eleição o Senhor nos elegeu para fazermos uma coisa: boas obras, igual nós lemos. Mas é para essa luta espiritual. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 4. Bate exatamente. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O que é regimentar? É eleger. Hoje nós vamos eleger. Hoje vamos eleger pessoas. Nós vamos arregimentá-las. Elas serão o quê? Empossadas se forem eleitas. Mas agora, nós todos nós, há uma luta espiritual e nós precisamos desfrutar dela de um modo tão glorioso. Quando Jesus abre o coração, na oração que ele faz em João 17, o versículo 6, ele ora por um momento como este. Ele ora para mim, para você. João 17, 6, ele está ali clamando: manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teu, tu nos confiastes e eles têm guardado a tua palavra. Manifestei o teu nome aos homens que me deste. O Senhor elegeu esse e esse. No meio dos 12, eram 12. Um pisou de uma forma terrível na bola. Mas ele escolheu. Não vem sobre nós nenhuma tentação além das nossas forças. Nenhuma. Na presciência de Deus, ele já sabia que Judas ia fazer aquilo. Mas quando caminhamos em Romanos 11, versículo 7, isso traz ao nosso coração esse alento, para nós termos essa compreensão da nossa aceitação. Que diremos, pois? O que Israel busca não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos. Tudo na vida é assim. Vamos nos colocar em pé por um instante, não é para sair ninguém. Porque eu quero que você leia o que está escrito em Marcos capítulo 13, o versículo 20. O melhor vai acontecer daqui a pouquinho. Marcos, os músicos estão em seus lugares. Marcos capítulo 13, o versículo 20. Olha como que a palavra do Senhor chega ao nosso coração, trazendo exatamente essa compreensão a respeito da eleição. Marcos capítulo 13, o versículo 20. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Depende de mim. Depende de você. No mundo espiritual, é essa a verdade. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria.
mas por causa dos eleitos que Ele escolheu. Todos nós fomos eleitos para sermos filhos de Deus. Todos nós fomos eleitos para sermos filhos de Deus. Todos. Mas nem todos se apropriam dessa eleição. Nem todos se apropriam. A rainha Elizabeth morreu. Se o filho dela, o Charles, falasse: eu não quero a coroa, ele tinha todo o direito de fazer isso. Ele, sendo filho da rainha, ele continuava tendo o quê? O livre-arbítrio. Se ele não quisesse a coroa, ele não teria. É uma escolha. No mundo natural, quando nós contemplamos esta realidade, Romanos 8, 28. Queria que você guardasse esse último versículo. Eu tenho dezenas de versos aqui para ler, mas quero deixar este. Dê a mão ao irmão que está ao seu lado. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Essa palavra chamados, no contexto de hoje, é a palavra eleitos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado, meu irmão, e quem te elegeu foi o Senhor. E Ele te elegeu não por causa, quero espirrar, e vai ser um espirrão muito alto, mas eu engoli o espirro. Acabei de engolir o espirro, hein? Senão você ia cair aí para trás. Vamos ler juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo, se você tem o Senhor, coopera para o seu bem. Nós já tivemos aqui na igreja irmãos que foram candidatos em eleições passadas. Ele não foi eleito. Nunca mais ele colocou os pés aqui. Nunca mais. Porque não foi eleito. Mas nós não podemos nunca fazer isso. Foram tantos irmãos que fizeram isso. Algo que nós temos que ter essa compreensão, que a nossa luta não é contra carne, gente, não é gente, é uma luta espiritual. Mas por outro lado, você sempre tem a sua escolha para fazer. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Essa palavra chamados é eleito. Você foi eleito. Você foi eleito pelo Senhor, segundo o seu propósito. A vida para a nossa vida só é vida quando nós estamos no propósito de Deus. A vida só é vida quando nós estamos cumprindo o propósito de Deus. Se alguém foi eleito, era o propósito de Deus.
Se alguém não foi eleito, era o propósito de Deus. Ah, mas eu queria casar e não casei. Aí é diferente, você não casou porque não quis. Porque muitas vezes a pessoa só quer casar com a Miss Universo. A outra vez quer casar só com o Tom Cruise. Não. É só para você entender. Há uma oração, não sei se o menino sabe cantar, que diz: como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra, faça em mim a tua vontade, faça em mim o teu querer. Tudo que eu quero é fazer o Senhor sorrir. Tudo que eu quero é a vontade dele na minha vida. Eu não quero nada fora da vontade do Senhor. Nada. Nada. Nada, 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 nada. A palavra diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Se Deus deu, deu. Se Deus não deu, não deu. Mas agora, todos vocês têm plena liberdade. Todos nós fazemos escolhas. Todos. E dentro dessa escolha, você tem sempre essa vontade: Senhor, é isto mesmo. A paz é o átomo de Cristo.